aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sim, estamos com mais um Podimback aqui. Que bom tê-lo aqui comigo, com Rafaela também, que eu vou já apresentar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante. O que é, Marília? Concreto. Você sabia que sim, o concreto é o segundo maior material consumido dentro do mundo? Qual o primeiro? A água. O concreto é muito consumido e por isso que é tão importante a gente falar sobre ele. Então, aqui eu estou com uma convidada extremamente especial. Você respeite quem está aqui nessa mesa, que eu tô com Rafaela Fujita. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada, Marília. O prazer é meu de estar aqui e falar desse tema que para mim é tão apaixonante, que é o concreto. É isso aí. Gente, é o seguinte, quem ainda não compartilhou esse link, você já sabe qual é o seu dever de casa. O que você tem que fazer agora? Você tem que compartilhar esse link com amigos, com a faculdade, com qualquer pessoa que você sabe que vai ser muito rico esse conteúdo aqui. Então compartilha isso para você ser cada vez mais uma pessoa exponencial. Então, se você chegou aqui por alguém, fala, eu cheguei por tal pessoa. E eu vou sempre estar acompanhando vocês aqui pelo celular também, tá? E vou vendo o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem no chat também. Mas vamos começar. Rafaela, se apresente. Quem é você? Por que eu trouxe você para falar sobre esse tema? Diga aí. Bom, meu nome é Rafaela Fujita, né? Sou engenheira civil, trabalho na área desde 2008, nessa parte de concreto, né? Antigamente, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com concreto na área, de fato, nem na faculdade, mas a partir de 2008 houve um convite para trabalhar nessa área e eu comecei a atuar. E realmente eu me apaixonei. Sou professora de materiais na Unicristos, sou também professora da especialização na cadeira de ensaios tecnológicos aqui pelo IMBEC e atuo na área de controle tecnológico do concreto, de ensaios, né? E nessa parte também, a gente faz também vários trabalhos da parte também de diagnóstica. Muito massa, muito massa. E é uma coisa que acontece muito, né? Hoje a gente vê cada dia mais a importância de ter o controle tecnológico e da qualidade do concreto. Porque sem isso a gente não consegue saber se aquele concreto, ele de fato vai ter sustentabilidade, ele vai conseguir sustentar aquela carga que foi atuante ali ou não. Então a gente precisa ter esse controle tecnológico. Muito bom trazer esse tema aqui e eu espero que vocês já estejam aqui com a gente com um caderninho na mão, porque hoje a gente vai falar sobre técnica, gente, exatamente. Então, Rafa, me diz aí, como é que é pra você trabalhar com isso? Existe alguma dificuldade das pessoas entenderem a importância sobre isso, sobre esse controle tecnológico? Como é que funciona? Sim, infelizmente a gente tem uma dificuldade tremenda nessa área, porque as pessoas só encaram o concreto como se fosse na parte de controle, na parte de rompimento de corpo de prova. E o concreto não é só isso. O concreto é desde a sua concepção da estrutura, projeto, execução e uso. Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção de que não é só na execução que a gente tem que fazer esse controle, mas a parte de projeto também é muito importante. E nós que somos aqui de Fortaleza sabemos que a gente vive numa zona de alta, com a classe de agressividade alta. Então, às vezes, essa demanda ainda é maior e mais relevante. Por quê? A gente hoje não pensa mais no concreto só como a única propriedade que antes se via, que é a resistência à compressão. Sim. A gente tem que pensar em durabilidade. A gente tem que pensar que a gente tem que atender a norma de desempenho, no qual a vida útil mínima da estrutura de concreto é 50 anos. E, assim, os engenheiros têm que começar a mudar essa forma de visão do concreto. Às vezes as pessoas pensam que a relação água-cimento não é importante, ela é super importante. Então, assim, eu sempre digo muito assim, que quando a solicitação do concreto da obra, ela é de extrema importância. A validação do traço também é de extrema importância, porque a partir disso você consegue assegurar, e fazendo um controle também, né, eficaz, você consegue assegurar a durabilidade da sua estrutura de concreto. Fora isso também tem, né? É como eu cito muito a lei dos 4 Cs do professor Paulo Allene, que é compactação, né? Composição, né? Cobrimento e cura. Então, se a gente consegue cumprir essa lei, que é simples, a gente consegue assegurar uma durabilidade nessa estrutura de concreto. Perfeito. E assim, eu como trabalho com a engenharia diagnóstica, eu vejo muito acontecendo por conta de alguma falha desses 4 Cs. Assim, de fato, eu até estava falando para os meus alunos esses dias que a gente teve que demolir uma laje inteira por conta de escoramento, por conta da cura.
Por quê? Porque não foi respeitado o tempo da cura. As escoras foram retiradas antes. A cura não foi feita corretamente e deu uma flecha maior do que a flecha máxima. E exatamente por isso que a gente teve que demolir. Marília, existia outra possibilidade? Sim, existia. A gente podia fazer um reforço. Mas era mais caro do que a demolição. Então, esse cuidado para ter no concreto, e exatamente os 4 Cs que você falou muito bem, ele é extremamente importante. Porque se faltar algum dos 4 Cs, já vai dar errado. E dando errado, o custo é muito maior. Quanto que custa para eu fazer o controle de qualidade, para eu fazer o certinho e para eu demolir uma laje completa? Perder aquele concreto, perder a minha mão de obra, perder o tempo da minha obra, para aí sim conseguir realizar. Então, o controle tecnológico, ele ajuda demais nisso também. E também não só o controle, todos os processos do concreto. O traço que você falou também, ele é extremamente importante. Porque se você não escolher o traço certo, já vai fissurar. Já vai dar errado. E isso eu falo porque a gente também teve um problema na prática, que era as calçadas estavam todas fissurando. Não interessa quanto a gente curava aquela calçada, mas ela, assim que botava o concreto, no próprio estado plástico, ele já estava fissurando. Sim. E por que isso acontece? Por conta do fator água-cimento do concreto. Então, é muito importante a gente entender que, sim, é muito mais do que só romper corpo de prova. E entender essas propriedades, né, Marília? Porque, por exemplo, o concreto, como eu estava dizendo para vocês, o que todo engenheiro pensa? Que o concreto é resistência à compressão. Sim, essa é a propriedade, é a mais importante do concreto. Com ela a gente pode correlacionar com outras propriedades, mas a gente tem que aferir. A gente tem um problema sério aqui em Fortaleza, Marília, que é uma propriedade, que é o módulo de elasticidade. O que acontece no módulo? Os nossos agregados aqui em Fortaleza, se nós entrarmos pela NBR 6118, ele diz que o módulo é igual a alfa vezes 5.600 raiz de FCK. O que acontece? Mesmo a gente usando o agregado daqui, essa equação, ela majora o valor do nosso módulo real. Então, ou seja, muitos calculistas ainda usam essa norma. E o que acontece? A minha estrutura, na realidade, ela se torna menos rígida, porque o nosso módulo é menor, tá? Então, como o nosso módulo é menor, ela deforma mais. Isso causa até problemas para outros sistemas, como o de revestimento. Então, assim, tem um molde de elasticidade, que é outra propriedade super importante, e também passa pela essa questão da questão do escoramento. A gente também tem outras propriedades de permeabilidade, né? De resistividade, que a gente estava conversando, e que são propriedades importantes para garantir essa durabilidade do concreto, seja em qualquer lugar, né? Aqui em Fortaleza ou em qualquer lugar do Brasil. Então, é de suma importância o entendimento dessas propriedades. E as pessoas realmente, quando elas chegam para a gente para perguntar, elas só perguntam assim: eu quero, às vezes nem diz, eu quero romper meu corpo de prova. Não sabe nem qual ensaio, só quero romper meu corpo de prova. É isso que eu quero. Né? E outra coisa muito interessante do concreto, que a gente que também faz essa parte de engenharia diagnóstica, e eu tenho percebido muito isso em várias obras que eu fui, a gente fez uma vez uma extração na ponte de 1950, lá em São Luís. E o que aconteceu? Na extração, o concreto deu 35 MPa. Então, nessa época, não existia esse concreto. Então, assim, um estudo também que eu acho muito relevante, que a gente tem que aprimorar mais e fazer mais em relação ao concreto, é o crescimento desse concreto ao longo do tempo, porque existe. Né? Então, é de suma importância essas análises, essas pesquisas, porque esse tema é de extrema, assim, é muito vasto. Sim. E tem muito assunto a ser pesquisado junto das obras, né? Assim, eu sempre gosto muito, quando eu faço os TCCs com os alunos, eu vou para a prática. Eu vou realmente para dentro da obra. A gente fez agora um trabalho em parede de concreto, com ensaios não destrutivos, utilizando ultrassom e a esclerometria. Nossa. E comparando com o resultado do corpo de prova moldado. Nós não fizemos extração, porque não tinha problema nessa obra, mas nós fizemos esse trabalho. Então, assim, é importante a gente pesquisar, mesmo sem ter problema, porque a gente cria parâmetros. Na hora que tem um problema no sistema parede de concreto, o meu traço, lógico que eu fiz para um traço X, pode ser que a sua obra seja diferente, mas eu já tenho um parâmetro para levar em consideração que já é importante, eu não parti do zero.
né? Então, isso tudo tem muita coisa aí para a gente conversar ainda hoje sobre isso. E assim, gente, o assunto tá tão leve aqui que às vezes vocês podem estar falando, meu Deus, eu não entendo, eu não sei o que é esse módulo, eu achei que era só romper corpo de prova. Calma, que a gente vai explicar desde o começo. Qual é a primeira pergunta que eu vou te fazer agora, Rafa? Tá. Me diz o que é o concreto. Tá. Porque tem gente aqui que nem sabe, acha que concreto é a mesma coisa de uma massa. Explica pra todo mundo, pra gente iniciar do começo. Isso aqui era só pra vocês terem um gostinho, tá, minha gente? Tenha calma. Então, explica aqui o que é o concreto. Na realidade, o concreto é um compósito, né, formado basicamente de quê? De um aglomerante, que no nosso caso é o cimento, né? Basicamente, cimento, areia, brita e água. É o básico do concreto, né? Eu posso ter ainda aditivos, adições minerais que vão compor esse meu concreto. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama maior de materiais que estão surgindo pela nova tecnologia. Mas, basicamente, é isso. O concreto é um compósito formado de aglomerante, agregado miúdo, agregado graúdo e água, tá? Qual a diferença dele, que a Marília até acabou de falar, para a questão da argamassa? Né? A única diferença dele para a argamassa é que eu não tenho um agregado graúdo. Na argamassa, eu vou ter o quê? O cimento, a areia e a água. O que é o agregado graúdo, Rafa? O agregado graúdo são as britas que geralmente a gente usa, né? O agregado miúdo eu posso usar um pó de pedra, uma areia. Então, isso aí vai variando dependendo da sua região. A gente vai utilizando esse tipo, né, de material no concreto. Então, assim, o que é importante também as pessoas saberem, Marília? Que o traço de concreto, muita gente me chega assim, que eu acho que é importante a gente falar disso agora. Eu quero um traço de concreto e não querem me mandar os materiais. Então, eu sempre falo muito isso, que o concreto não é receita de bolo, gente. Varia de acordo com os agregados que eu tenho. Se eu tiver uma areia mais fina, uma areia mais grossa, uma brita de menor, uma brita 0, uma brita 1, vai dar um resultado diferente. Então, assim, os cimentos são diferentes. Eu tenho vários tipos de cimento hoje no mercado. Eu tenho CP2, eu tenho CP3, CP4, CP5. Você vai já dizer a diferença, tá? Tá, joia. Vamos dizer assim. Então, assim, é só dizer para vocês que não é uma receita de bolo. Eu não posso levar de uma obra para outra. Eu tenho que ter esse cuidado. De repente, tem muita gente levando o traço de uma obra para outra e às vezes deu certo e às vezes não deu. Por que não deu? Porque seu material modificou. Eu posso ter uma areia mais fina que vai requerer mais água e, de repente, eu alterei essa relação água-cimento e a minha resistência baixou, né? Então, é importante que vocês que estejam começando agora, assim, em relação ao concreto, tenham esse cuidado nessa dosagem e possam saber disso, dessas dificuldades que a gente tem, né, na hora de realmente fazer um traço e que não é uma receita de bolo. Tem que ter esse cuidado. Não é mesmo. E, assim, não só a importância do concreto, mas também do local que está sendo aplicado aquele concreto. Exato. Eu não posso pegar o mesmo concreto que eu utilizei perto da praia, eu vou usar ele lá no interior, que eu sei que a classe de agressividade é menor, eu tô perdendo dinheiro. Do mesmo jeito, o contrário. Se eu usar... porque mestre de obras falam muito isso, né, minha gente? Fala assim, não, mas eu sempre fiz e nunca deu problema. Porque Deus está segurando ali, tá? Mas a verdade é que isso tem que ser estudado, né? Então, a gente tem que ver, de acordo com a classe de agressividade local, a gente tem que ver qual é o traço, quais são os materiais que eu tenho, tudo isso para compor, de fato, o meu concreto. Porque senão, minha gente, de verdade, vai ter manifestação patológica. Vai ter fissura, vai ter trinca, vai ter rachadura. A vida útil daquela edificação não vai ser o esperado. Porque você não fez de acordo com o que esperava, aquele concreto, aquele local, seja o que for. Então, é extremamente importante vocês entenderem sobre o traço. E aí, de novo, agora vem uma outra perguntinha. Qual a diferença dos cimentos? Explica aqui pro pessoal. Vamos lá. A gente tem basicamente, né, eu vou falar em termos gerais, 5 tipos de cimentos. CP1, CP2, CP3, CP4, CP5. A diferença dos tipos de cimento está em relação à sua composição. Tá? Então, assim, vamos lá. Qual a diferença? A gente usa muito o CP2E e o CP3. O CP2E e o CP3, ambos têm na sua composição escória. E qual a diferença dos dois? Se os dois têm escória? É porque no CP3 eu tenho uma menor quantidade de clinker e uma maior quantidade de escória em relação ao CP2E.
E isso, o que seria bom para o meu concreto? Eu digo sempre que o cimento tem a sua aplicação dependendo do tipo que você está utilizando na sua obra. Por exemplo, fundação, gente. Fundação, a gente tem o chamado calor de hidratação, porque eu tenho um concreto massa ali confinado. Por eu ter esse concreto massa confinado, eu tenho que escolher tipos de cimento que gerem menor calor de hidratação. E quais seriam eles? CP3 e CP4. Por que eles geram menor calor de hidratação do que os outros? Porque eu tenho um teor menor de clinker na sua composição e um maior teor de adições, tá? Então, isso é importante que vocês entendam que cimento não é tudo igual. Então, assim, por exemplo, já numa parede de concreto, eu já preciso ter uma resistência rápida. Eu tenho que ter com 12 horas pelo menos 3 MPa, dependendo de cada projeto. Então, eu preciso ter um cimento aí que ele já tem uma curva de crescimento mais acentuada nas primeiras idades. Então, eu já não posso usar CP3 e CP4 na parede de concreto. Então, aí eu já utilizo um outro tipo de cimento, que geralmente é um CP5, às vezes eu vou ser um CP2F40, e aí vai variando dependendo de cada caso. Já aconteceu um caso comigo, Marília, que a gente foi para a obra de parede de concreto e estavam utilizando determinado tipo de cimento e não dava resistência nas 12 horas. E eu falava para o pessoal lá da concreteira, digo, olha, nós temos que mudar aqui o cimento. Infelizmente, apesar de saber que ele é um cimento, teoricamente era um 40 MPa e tudo, que teoricamente era um CP2E40, mas ele não estava atingindo. A gente teve que trocar para o CP5. Então, assim, cada caso é um caso e é muito importante que vocês entendam isso. Por exemplo, o cimento mais ecológico, que a gente chama é o CP3, porque eles têm menor quantidade de clinker e maiores adições. E essas adições, gente, são bem interessantes, porque o E de escória. A escória é um resíduo gerado pela siderúrgica. Então, eu estou fazendo o quê? Pegando aquele resíduo que seria, para nós, né, um problema. Um descarte e gerando ele com um fator positivo dentro da nossa indústria da construção, né, dentro da nossa cadeia. Então, assim, é importante verificar isso. O CP4 também, ele é a base, né, de cinza volante, que é o quê? Um resíduo também da termoelétrica. Então, assim, é bem interessante isso, porque a gente pode perceber que a indústria, né, da cimenteira tem procurado exatamente fornecer também produtos que tenham gerado menos impacto ambiental. Então... E também a construção civil precisa olhar para a sustentabilidade, porque a gente gera muito resíduo. Sim, com certeza. A gente gera muito resíduo. Se a gente não olhar para a sustentabilidade, já estamos fazendo errado. Então, sim, a gente precisa olhar para a sustentabilidade. Gente, eu tô olhando aqui os comentários de vocês, tá? Só um pause aqui. Eu tô olhando aqui os comentários de vocês. O pessoal tá colocando, uau, excelente para os alunos da graduação, essas definições. Pessoal que estão iniciando, informações preciosas. Não só a galera que tá iniciando, tá, gente? Tem gente que tá há muito tempo no mercado que não sabe essas definições. Por quê, Marília? Porque a pessoa não sabe? Não, porque ela não tem especialidade sobre aquele assunto. Marília, mas eu preciso saber? Sim. É extremamente importante. Por que você não usa concreto na obra? É muito difícil uma obra que não use concreto, gente. De verdade. Então, se você usa, você precisa saber o que você está trabalhando. Porque é muito importante você saber qual é o traço do concreto, qual a cura correta, como que eu vou fazer aquela composição. Isso é importante. Então, a gente já falou aqui hoje. Se você perdeu, presta atenção, que depois você vai pegar. Mas fica aqui até o final que vai ter muito conteúdo bom. A gente já falou sobre os tipos de cimento. A gente já falou o que é o concreto. A gente já falou algumas experiências, tanto minha quanto da Rafa, com o concreto, de várias coisas. Eu, na minha visão de engenheira diagnóstica também, porque sim, o concreto, ele tem muitas manifestações patológicas. E aqui, agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Quais são os tipos de concreto que eu tenho e como eu devo escolher cada um? Como é que eu escolho, Rafa? Como é que a gente faz isso? Então, assim, vai depender do tipo, né, do sistema construtivo que você vai utilizar. Por exemplo, no caso de sistemas de parede de concreto, geralmente o concreto mais indicado é o concreto autoadensável, né? Tem gente que usa o concreto de alta fluidez, mas assim, o mais indicado seria o autoadensável. Na realidade, Marília, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que o futuro realmente, tá? Todos os concretos serem autoadensável. Até o concreto, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Vamos falar primeiro dos tipos de concreto. Vou voltar aqui. Então, é muito assunto, minha gente. Então, assim,
Tem um concreto autoadensável, que a gente usa em sistema parede concreto. Tem agora o concreto de alto desempenho, que a gente está utilizando agora nos prédios altos. Tem um concreto que, vamos dizer, é o concreto convencional que a gente usa, que é de 30, 35, 40 MPa, beleza? Que já está bem, assim, todo mundo já está tendo essa técnica e não tem nenhum problema. Tem um concreto reforçado com fibras, que na realidade são macrofibras, que a gente substitui, né? Por exemplo, até eu estava comentando com a Marília, que eu acompanho um pavimento rígido, que a gente substitui toda a tela por esse concreto, né? Um concreto reforçado com fibras. Essa norma é nova, gente. Essa norma veio em 2021 e por isso que agora está dando um suporte maior. E por que essa norma veio? Essa norma veio justamente porque o preço do aço subiu muito. Eu ia falar isso agora. O preço do aço subiu muito. E se a gente, da construção civil, não tiver extremamente antenado com essas inovações, a gente não vai conseguir se manter no mercado de trabalho. O preço do aço, minha gente, subiu até 60 vezes mais do que o preço inicial, ou seja, 60%. Só para vocês terem ideia sobre isso. Marília, isso vai influenciar na minha construção, sim ou não? Sim, com certeza. Total. Então, se eu sou uma pessoa que eu me abstenho do conhecimento, porque eu acho que eu sei de tudo, eu me abstenho do conhecimento e não busco inovações, a minha empresa vai quebrar. É um fato. Então, sim, o concreto com fibra, eu estava até falando para ela que a gente também utilizou para fazer um prédio de concreto com fibra e foi surreal a experiência, assim, foi muito boa mesmo. Mas pode continuar, era só para dar esse adendo aqui. Então, o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, esse concreto que você utilizou com fibra, né? É um CRF, mas esse CRF, que é o concreto reforçado com fibras, ele ainda é autoadensável. Então, a gente pode... O autoadensável, que é o que eu queria exatamente falar, ele, para mim, é um concreto que não é meio futuro já presente. Porque eu acho que a tendência é a gente ter todos os concretos sendo autoadensável. Por quê? Porque a gente tira do meio desse processo uma etapa, que é o adensamento. A gente tira no meio desse processo um gargalo que pode ter. Porque quando a gente molda corpo de prova, a gente tem uma resistência, gente, a gente tem até que falar sobre isso também, uma resistência potencial do concreto. A minha resistência real do concreto só é quando eu vou fazer a extração naquele elemento estrutural que foi executado. Então, assim, se eu tenho um adensamento, no meu corpo de prova eu tenho aqueles cuidados especiais que a gente faz, as 2 camadas de 12 golpes, se for menor de 16 centímetros o abatimento, a gente molda dessa forma. Então, assim, se lá em cima da minha laje a gente não tivesse cuidado, eu vou ter coisas diferentes. Então, se você me perguntar, Rafaela, quando você faz extração, dá resultados diferentes da moldagem? Sim, a maioria dá. Então, por que dá? Por causa disso, que eu tenho uma situação ótima, uma situação que eu curo, uma situação que botando lá na água, deixa tudo certinho. Então, esse cuidado, às vezes, lá na obra, como a Marília colocou exatamente no começo, né, Marília? Que o quê? O que você vê na diagnóstica? Os problemas que a gente vê com concreto são os problemas, gente, justamente que vêm da execução. Então, tudo se encaixa, tudo se combina. Então, se a gente não tiver esses cuidados básicos na execução, do escolha de traço, do lançamento, do adensamento, dessa cura, da desforma, na tirada das escórias, isso tudo vai interferir na quantidade, na qualidade desse meu concreto. Não, total. Eu acho que é importante a gente saber sobre esses concretos. O pessoal está comentando aqui, falando super bem do nosso Podinback. Vocês já compartilharam? Se vocês não tiverem compartilhado, pega aqui nesse aviãozinho que tem aqui e já compartilha com todo mundo. Porque conhecimento bom, minha gente, tem que ser passado. Entendi sobre os tipos de concreto. É extremamente importante a gente falar sobre isso. E eu queria que falasse, assim, que você falasse qual que é mais utilizado hoje. Qual que é o concreto que a gente mais utiliza hoje no Brasil mesmo? Assim, o que a gente utiliza e o que a gente está caminhando a utilizar? Assim, eu diria que há 5 anos atrás a gente mal utilizava o concreto autoadensável. E agora ele já está uma tendência maior a ser utilizado em determinados tipos de obra, né? Hoje, de fato, a gente ainda utiliza muito concreto, né, convencional, com resistência, o FCK, que a gente chama de 35, 40 MPa.
né? Então, assim, mas a tendência é um aumento. Eu acho que o concreto autoadensável vai ser o concreto que vai permanecer no mercado exatamente pela qualidade, pela rapidez na execução, você diminui mão de obra, você evita ruído. Então, sim, tudo isso se combina quando a gente pensa na questão de sustentabilidade também. Tá? Então, assim, mas assim, qual a dificuldade do autoadensável quando ele iniciou esse processo? A questão de custo, Sim. Né? É mais caro. Então, infelizmente, às vezes as pessoas deixam de usar pelo custo. Eu diria para você, Marília, por exemplo, o concreto de alto desempenho, ele veio para ficar, né, nesses prédios altos. E eu diria para você que a grande dificuldade nossa é poder fazer um concreto de alto desempenho sendo autoadensável. Esse seria o ideal. Como é que você vai garantir um adensamento de uma estrutura que tem 80, 60 MPa? Né? Se tiver qualquer problema de adensamento, se eu tiver vazios, eu diminuo a resistência do meu concreto. Então, é por isso que é importante adensar o concreto. Porque na hora que eu adenso, eu tiro os vazios do concreto. Na hora que eu faço também a etapa da cura, eu protejo o concreto de certa forma. Como eu tenho as reações iniciais, e essas reações iniciais são exotérmicas que acontecem, quando o cimento, né, ele reage com a água, ele produz uma reação exotérmica e a tendência é o quê? Fissurar. Né? Principalmente quando eu tenho uma área superficial grande, como é o caso de uma laje. Então, eu tenho que iniciar, às vezes, a cura mais rápido. Perfeito. Eu brinco muito em obra, viu, Marília, que eu digo assim, um teste muito simples que você faz em obra, de quando você deve fazer a cura do seu concreto, é você rapidamente pegar, né, na sua laje, não pressionar, você pega. Se você vê que não viu aquela pasta, já pode iniciar a cura. E a cura não tem que ser feita da laje inteira. Pera ainda. Não, para. Já entendi. Aqui, só isso aqui você já ganhou sua live. Se você repete novamente, porque isso dá até um corte, viu? Dá até um corte aqui. Fala aí de novo. Fala aí pro pessoal entender. É um teste bem simples. Por exemplo, primeiro, você está fazendo uma concretagem da sua laje. A primeira dica que eu dou é o seguinte, às vezes você usa 10 caminhões de concreto numa laje só. Você não tem que iniciar a cura no final, não. Às vezes com 2 horas e meia, às vezes depois que você iniciou o primeiro caminhão, você faz um teste naquele espaço do primeiro caminhão, se for um concreto convencional. Você pega com a sua mão bem simples, você coloca em cima do concreto, você não pressiona, você só faz, como é que se diz? Colocar em cima da superfície. Na hora que você tira, se você não vê que veio aquela pasta, né? Que ele está superficialmente, ele começou a dar um início de pega, então se não veio a pasta na sua mão, você começa a sua cura. Agora, o que é importante também, Marília, é não curar, por exemplo, a gente faz geralmente cura úmida aqui, né? Então, assim, às vezes as pessoas curam o quê? Você tem uma mangueira e você joga em cima. Então, você coloca para cima, faz como se fosse um aerosol que vem aquela chuva, entendeu? Então, o importante é isso. Nesse início, brinco muito com os meus alunos, que eu digo que o concreto é um bebê. Então, a gente tem que cuidar com ele com muito carinho. Então, a gente não pode, de fato, pegar aquela mangueira para fazer a cura e apontar. Na hora que a gente apontar, você vai estar realmente mudando as características daquele concreto então, também. você coloca para cima e aquilo ali já dá começa a iniciar a cura e você evita o quê? As fissuras. Que exatamente o que a Marília falou. Que essas fissuras, eu digo muito isso, são portas de entrada dos agentes agressivos. Total, causa carbonatação também, então, e aí a carbonatação vai entrando e vai chegando perto do aço, e aí já vai o caos. E se for na área da Praia do Futuro, Marília, ainda tem os cloretos. Ainda tem os cloretos para causar mais problema pra gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, tá? É importantíssima essa etapa de cura. Não, perfeito. E eu ainda digo mais, a gente cura até chapisco hoje em dia. Total. E é importantíssimo o pessoal saber disso, porque às vezes a gente fala e as pessoas acham que por que curar chapisco? Porque qualquer material que tenha a base, o cimento tem que ser curado. Né? Porque o calor de hidratação, pessoal, é o que faz a fissuração. Então, a partir do momento que eu tenho um calor de hidratação elevado, e hoje os nossos cimentos, eles têm um calor de hidratação elevado, diferente de lá atrás, de 30 anos atrás, que não tinha isso, e que demorava muito para curar, a gente tinha uma cura de 1 mês, 2 meses, para curar aquele cimento. Hoje a gente tem cimento que cura de um dia para o outro. Tem vários cimentos que tem uma então, alta o calor de hidratação é muito alto. E exatamente por isso a gente precisa curar aquele concreto também, aquele cimento, a gente precisa curar aquele chapisco. Importantíssimo você falar sobre isso, viu? Gente, é o seguinte,
Agora, vocês devem estar se perguntando, e eu também, onde é que surgiu esse interesse de você estudar concreto? Como foi isso? Eu acho que muita gente pode até pensar que eu me apaixonei por ele na faculdade. Não foi na faculdade que eu me apaixonei pelo concreto. Eu andei por muitas áreas, tá? Eu fui de sala técnica, fui de área de suprimento, então eu fiz de um tudo, né? Fiz engenharia de produção, eu fiz meu mestrado, foi em engenharia de produção. Então, assim, eu andei por várias áreas até chegar neste concreto em 2008. Então, assim, o que eu achei que me completou muito em relação à questão do concreto, Marília? Porque eu aliei o meu conhecimento profissional com a questão da educação, de ser professora. Então, eu primeiro descobri o concreto trabalhando. E depois eu fui estudar. Então, eu senti essa falta e eu tive a certeza de que, na hora que eu ensino para os meus alunos, eu estou aprendendo também. Então, isso aí para mim completou, sabe? Então, assim, em 2008 eu surgi realmente a convite de uma amiga, eu fui trabalhar com ela, e aí desde 2008 eu estou nessa área. Quando comecei, realmente, eu não tinha nenhum conhecimento, e também, assim, eu fui meio que aprendendo muita coisa, assim, olhando, fazendo. Na prática. Ai, entendeu? Então, assim, eu fui, assim, meio que autodidata, porque, assim, a gente vai aprendendo e vai fazendo. E quando a gente gosta do que faz e faz com amor, a gente quer aprender e quer aprender mais, né? Aí, depois de uns 5 anos trabalhando nessa área, eu comecei a lecionar cadeira de materiais. Então, aí eu comecei a estudar mesmo. Tipo assim, tudo que eu via, eu começava a ler nos livros, né? Eu tenho um amor danado pelo livro do Meta, né? Que, para mim, ele é uma bíblia do concreto. Eu adoro aquele livro. Então, assim, eu estudei muito ele, comecei a estudar. Então, assim, é importante você que tá aí, que às vezes você pensa assim, agora eu saí da faculdade e não preciso mais estudar. Gente, a gente precisa. Como aí é a que gente você precisa, eu né? vou dizer, aí é que você estuda. Sabe por quê? Porque você começa a ver a necessidade, rapaz. Lá na faculdade, você achava, não, eu preciso só passar na prova. Quando você tá no mercado de trabalho, se você não estudar, você já saiu do mercado de trabalho, você já ficou fora. Então, o estudo, ele tem que ser contínuo. Eu tô junto com você enquanto é isso, tá? Então, assim, para mim foi muito importante. Eu aliei as duas coisas que eu amo, que é a profissão e a paixão pelo concreto, né? Com a questão do ensino. Então, para mim, eu amo ensinar. Não, muito bom. Agora me diga uma coisa. Tem gente aqui fazendo várias perguntas, mas calmem aí que eu vou tirar as minhas dúvidas primeiro. Vou já ver as perguntas de vocês. Quais são... como é que a gente consegue testar a qualidade do concreto? Tá. Né? Quais são os parâmetros que a gente precisa para testar a qualidade do concreto? Primeiro, a gente tem um concreto no estado fresco e no estado endurecido, perfeito. Tá certo? Então, quando o concreto chega na obra, no caminhão betoneiro, a gente vai primeiro testar o concreto no estado fresco. O ensaio que a gente faz, que mede a consistência do concreto, é o ensaio de abatimento do tronco de cone, né? Que é o SLAM, conhecido como SLAMP teste. Então, esse é o ensaio que a gente faz a aceitação ou não daquele concreto na obra. Depois que a gente mola, que foi aceito, que atendeu o que foi pedido pela construtora, né? A gente faz as moldagens dos corpos de prova, que nessas moldagens desses corpos de prova a gente mede a resistência à compressão. Tá? Então, basicamente em obra, eu estou dizendo basicamente porque teria outros ensaios que a gente poderia fazer também, se faz esses ensaios. Às vezes, se for um concreto autoadensável, Marília, aí já é diferente. Eu já tenho que medir outras propriedades. Por exemplo, no concreto autoadensável, no recebimento do concreto, eu faço o flow, porque eu já não meço a altura, né? No abatimento, eu meço o diâmetro, né? Eu faço o flow. E aí eu faço também o anel J a cada 30 metros cúbicos, por norma. Além disso, tem um ensaio que a gente chama de IEV, instabilidade visual, que a gente analisa o concreto visualmente. Tá? Então, basicamente, no recebimento são esses 3 ensaios do autoadensável. Faz também o T500, que a gente mede o tempo que aquele diâmetro chega a 50 centímetros. A gente também faz o T500. Rafa, tu consegue explicar cada um desses ensaios, tanto o ensaio do autoadensável quanto o ensaio do concreto convencional?
Pro pessoal aqui. Tá, vamos lá. O ideal é que se eu tivesse slides. Equipamentos. Não, eu devia ter pegado até meus slides. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vai. Como é que a gente faz em obra, né? O concreto autoadensável, ele é muito fluido. Sim. Tá? Então, o que acontece? É uma característica dele e por isso que ele consegue ser tão bom assim. Exatamente. Vamos lá. Quando a gente faz eu vou dizer a diferença no ensaio de recebimento, que é o slump test, né? O slump test no concreto convencional, eu tenho um tronco cônico e eu tenho uma placa e eu faço 3 camadas de 25 golpes. Depois eu retiro, viro este tronco cônico do outro lado, coloco uma haste e meço a altura de abatimento, tá? Isso para o concreto convencional. No autoadensável, a gente já não faz dessa forma. Por que não faz dessa forma? Porque o concreto é autoadensável. Eu não faço adensamento no concreto. Então, eu vou verter o concreto de uma vez só nesse tronco cônico e na hora que eu puxar, ele vai se mover por conta, né, pelo peso fluidez. próprio, pela própria fluidez. E aí eu vou medir o que nesse caso? 2 diâmetros e o flow vai ser a média desses 2 diâmetros, tá? Então é importante, né, fazer esses ensaios de recebimento, porque eles são super importantes nessa questão da aceitação ou não do concreto. Além disso, tem outro ensaio também que se faz, que é o ensaio do IEV. O IEV, você vai ter uma tabela por norma e você vai medir se o seu concreto tem exudação ou segregação. Como é isso? Como é que a gente pode observar? Às vezes, quando você faz o diâmetro, na bordinha do concreto que você fez, o flow, tá? Na bordinha do diâmetro do concreto, você às vezes fica com um dedinho, às vezes fica uma exudação, fica só a pasta. Então você tem que perceber se o seu concreto ele está realmente com uma leve exudação ou não. Quando é leve exudação não tem um problema. O problema é quando você vê que a exudação está muito grande e que realmente ele concentra no meio muita brita. Então, você tem que ter cuidado, tá? Uma característica importante, Marília, na validação do traço, é exatamente o teor de argamassa no concreto. Então, a gente sempre vê essa questão do teor de argamassa no concreto no traço. Às vezes, antes mesmo de validar o traço, eu já peço para a concreteira para analisar ali, ver qual o teor de argamassa que está no autoadensável. Uma vez eu peguei um autoadensável que estava 63%, eu pedi para vir mais para 60%, a gente fazia alguns ajustes. Então, isso é importante na hora dessa validação, tá? Então, assim, é difícil realmente, a gente pode, Marília, depois marcar outro pod bag só de ensaio. Se você quiser. Vocês querem. Se vocês querem. Comentem aqui se vocês quiserem. Comenta aqui pra gente saber. Ó, tem muita gente comentando. Eu já vou olhar aqui os comentários de vocês. Live fantástica. Falem, por favor, um pouco mais sobre concreto com fibra, especialmente quando usamos fibra de aço. Como fazemos para evitar grumos e falta de homogeneidade? Parece um ponto sensível desse material. Você se sente confortável de falar sobre isso? Certo. Eu vou falar, eu não usei fibra de aço, a minha foi de polipropileno. E eu acho que ela chama grumos, eu acho que eles estão falando exatamente dos ouriços, né? Isso, então, exato. Assim, isso aconteceu comigo, tá, gente? Então, assim, o que eu notei? A primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? É a colocação dessas fibras no caminhão. Tá? Então, assim, outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado nesse concreto é exatamente o teor de argamassa. Porque, às vezes, aconteceu com a gente quando a gente fez esse concreto reforçado com fibras lá no aeroporto. Porque o que aconteceu? A gente tinha um determinado teor de argamassa no concreto, mas a gente precisava de um teor de argamassa maior para poder envolver melhor essas fibras. Então, assim, eu diria para você que a gente tem que trabalhar bem esse traço, tá? Ver o momento certo, como é que está sendo dando essa homogeneização do concreto, né? Ver a questão do teor de fibras também que tá. E isso do teor de fibras, como é que você fez lá no aeroporto? Você colocou a fibra lá na concreteira? Na usina. Ou lá na usina. Na usina. Porque assim,
qual é o problema no teu caso? Quando você usa macrofibra de vidro, você tem que colocar na obra. Na obra. E você, no máximo, tem que bater em torno de 3 minutos, porque o que acontece? Macrofibra de vidro, se você deixar bater muito, você quebra a macrofibra e aí você causa um problema. Então, esse tempo de mistura, ele é importantíssimo. No caso, na de aço e da de polipropileno que a gente usou, a gente pode colocar na usina e aí fica mais fácil, né? O pessoal da concreteira é que não gosta muito, porque acaba gastando, assim, muito a questão do caminhão quando é a de aço. Tá? Então, assim, mas tem que ver, eu diria para você que a gente tem que dosar bem esse traço, ajustar a colocação na usina, tá? Para diminuir. Eu tive problemas de ouriço, sim, mas depois a gente conseguiu resolver fazendo um ajuste no traço. Tá? Muito boa, gente. Isso é a importância de você estar aqui ao vivo, porque você faz as suas perguntas e a gente vai responder, óbvio, né, gente? Quando eu perguntei se queria um outro Podium Back, botaram assim, diga só a data e a hora. É isso mesmo, vai ser muito bom. Continuando aqui a nossa linha de raciocínio, né, tô vendo aqui todos os comentários de vocês. Me diz, Rafa, existe algo novo sendo testado aí do concreto? Você que tá aí nas inovações, tem algo novo aí que vai vir? Como é que tá? Tem muita coisa nova, né? Tem essa parte de nano... sendo pesquisada. Tem uma parte de nanotecnologia que está sendo pesquisada junto ao concreto, tá? Assim, inicialmente eu diria para vocês, assim, por exemplo, tem um prédio que eu sou apaixonada por ele, que é o Burj Khalifa, né? E se você pegar o concreto desse prédio, eles diminuíram o consumo de cimento tremendamente e colocaram adições, né? Cinza volante, escórias, série de adições para diminuir esse consumo. Então, eu diria para você que vai vir na pegada ambiental, tá? Muita inovação por aí. Vai vir nessa pegada e também tem outras partes, outra pegada que vai ser a tecnológica, de nanotecnologia, né? A questão da gente tentar, por exemplo, fazer concretos que a gente possa absorver a luz do sol, gerar energia. Então, tem muito estudo assim novo também em relação a isso. E eu acho isso muito importante para a gente, né, nessa parte de desenvolvimento. E aí, a questão também de aditivos, gente. Hoje a gente já tem uma gama imensa de aditivos novos que a gente utiliza. Aditivos cristalizantes, sim, né, que são muito importantes, principalmente quando a gente tem um lençol freático alto, que aquele concreto está imerso dentro de um ambiente também agressivo, né, e com água que pode ser também conter teor de cloretos. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para atenuar esses efeitos nesse concreto, né? Eu diria para você que vai vir muita novidade, sim, em relação a isso. Eu acho que o autoadensável, ele vai ser a pegada que vai aumentar a quantidade do uso desse concreto. A tendência é baixar. Por exemplo, tem uma usina aqui em Fortaleza, Marília, porque geralmente, como são as usinas de concreto? Eles são usinas dosadoras. Então, você vai misturando, você vai fazendo a homogeneização desse concreto no caminho. Sim. Então, a usina aqui em Fortaleza, que ela já está fazendo, essa usina já pegou uma central que é misturadora. Então, para um concreto especial, ela já é bem mais adequada para fazer esses concretos, entendeu? Então, isso vai ser importante, que a gente já está tendo usina que está fazendo esses investimentos para poder a gente ter esses concretos aqui conosco. Ah, muito bom, muito bom. A galera gostou mesmo, foi da fibra, tá? Vou te falar. Ai, foi. O pessoal tá na loucura e eu aqui sou da fibra. apaixonada pela fibra, gente. Eu posso dar, Marília, depois a gente pode combinar. Eu tenho uma aula minha pronta só de fibra. Olha só, vamos tenho combinar vídeos, isso aí, viu? tá? Eu tenho vídeos. Então, a gente pode combinar de fazer um pod de fibras. Ó, vou te falar. O Mauro perguntou o seguinte. Na laje pré-moldada, qual a fibra podemos usar para substituir a tela metálica? Tá. Pode falar, Tem que ter só um cuidado, tá, Mauro? Porque assim, vamos lá. Onde é que a gente usa muito fibra? Basicamente, a gente usa muito fibra. Se você falar em radier, tá? Radier, pavimento, na parede de concreto. Então, assim, para elementos como laje, vigas, às vezes pilares, aí tem que ter um cuidado, porque eu acho que o ideal seria um sistema meio que híbrido, entendeu? A gente usar uma parte de tela e uma parte de armadura, vou ser bem sincero com você. Então, assim, teria que conversar com o calculista para verificar isso. Diria que a de polipropileno daria, tá?
de polipropileno daria sem problema, porque eu ia falar assim, isso também. a gente utilizou ela no pavimento rígido, ela atuou super bem, teve resistência de tração na flexão muito boa. A gente conseguiu baixar o consumo. Inicialmente, a gente estava com consumo de 6 quilos por metro cúbico. A gente fez um ensaio de tensões residuais e aí a gente conseguiu baixar para 5,5 quilos por metro cúbico. Então, assim, a tendência é da gente aprimorar esses traços com macrofibras e diminuir esse consumo dentro do... Porque, assim, elas não são baratas, tá? A macrofibra não é barata, mas o que é interessante é você fazer uma troca e não deixar o aço também sozinho e que a gente possa ter opções, né? Para poder atuar. Sim. Na hora que um tiver caro demais, você puder também utilizar, né, a outra tecnologia. Mas, assim, eu diria para vocês também que existe a possibilidade de sistemas híbridos. Você usar a armadura e a macrofibra junto, tá? Isso também é possível. Tem 2 perguntinhas aqui que eu acho extremamente importantes a gente responder também. A primeira Rafa, você acha que o custo autoadensável, ele ainda vai ser superado? Ou seja, esse custo vai diminuir? O que você acha? Assim, o que você espera para o futuro disso? Eu acho que o custo do concreto autoadensável, quanto mais a demanda, a utilização dele, a tendência que eu acho é que o custo diminua. E, assim, há uma dificuldade. Qual é o grande problema que eu acho, gente? Que às vezes eu quero só, assim, também chamar a atenção de vocês. Esses concretos que a gente está falando, que é autoadensável, alto desempenho e reforçado com fibras, que é macrofibras, eu gosto só de especificar, porque a gente existe a micro, né? Então, a micro, às vezes, todo mundo usa, mas a micro é usada para evitar retrações superficiais. A macro, não. A maior é utilizada para substituir realmente as telas, a armadura, tá? Então, assim, eu só quero chamar a atenção de vocês que quando a gente vai para essa parte de concretos especiais, a gente tem que ter um controle desse processo maior, tá? Então, eu acho importante, por exemplo, quando nós fomos rodar esse traço que a gente fez dessa obra, que a gente usou 6 quilos por metro cúbico de macrofibra, nós fizemos, antes de aplicar valendo, nós fizemos placas teste. Então, assim, nós fazíamos ensaios de ar incorporado, a gente medíamos como é que estava recebimento slump, fazia ar incorporado, media a temperatura do cimento, temperatura do concreto. A gente fazia uma série de ensaios para ver como é que estava acontecendo. E o que era mais importante, contar em pavimento, porque a gente tem que fazer os cortes. E qual era o nosso problema? Sim. A gente usava um CP3. E o CP3 não nos ajudava. Então, assim, aí a gente tentava através de quê? Diminuindo o polifuncional para ele não retardar muito, para a gente conseguir o tempo correto entre a aplicação, né, e a execução final, que a gente tinha que cortar, né, o pavimento, e tinha tantas horas para poder fazer essa operação. Então, eu diria para vocês assim, que quando isso se ajustar, eu creio que esse preço já está diminuindo, na realidade. Já está, isso que eu ia falar. Tá bem menor. Assim, o preço, ele já vem diminuindo, numa exponencial aí, que ela já está diminuindo, isso já é um fato. E quanto mais demanda, mais pessoas vão fabricar, vão fazer, e mais vai ter para a população em geral, para a gente utilizar. Então, sim, a tendência é que diminua de fato, né? Aquilo que fica mais popular, aquilo que todo mundo usa, ele vai diminuir, isso é um fato. Outra perguntinha extremamente importante. Fala também da mistura dos ingredientes na betoneira. Tá. Qual a melhor sequência de lançamento? Pronto. Eu vou explicar para vocês, que essa eu sempre gosto de explicar. Primeiro você coloca outra coisa que eu quero também chamar a atenção de vocês. Uma coisa bem simples e que pode dar um diferencial no concreto de vocês. Que todo concreto especial, eu vou para a usina olhar se eles estão fazendo essa operação. É o quê? Lavar. É molhar, não é lavar, é molhar a brita. Por que eu quero falar isso? A brita, gente, se vocês pegarem a brita tanto pega o calor, como a brita tem um material pulverulento. Isso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você tiver uma mesa e se ela estiver cheia de poeira, você não consegue grudar nada, né? Numa mesa que tiver com a poeira em cima. O que acontece? Eu tô falando isso porque eu vou falar da questão da mistura, né? Então, a primeira coisa que eu diria é ter cuidado com a brita, verificar se a brita não tá com muito pulverulento, tá? Aí você vai molha essa brita para tirar esse pulverulento, não é para encharcar, gente. A gente não vai botar água mais no traço, a gente vai pelo menos
é umedecer essa brita para tentar tirar esse pulverulento que tem dela e a questão do calor também. Quando a gente controla esse traço de concretos especiais na usina, eu vou em loco verificar se isso está feito. Então, vamos lá falar da sequência da mistura. Eu coloco uma parte da água e coloco a brita. Misturo. Qual é o próximo material que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar o cimento, porque o cimento é mais fino, ele vai aderir melhor na parede da brita, e aí eu misturo também. Posso botar um pouco mais de água, aí você vai colocando a água à medida que você vê como é que tá aquela mistura. Por último, a gente vem com a areia. Por que eu coloco primeiro o cimento e não a areia? Porque como o cimento é mais fino, ele vai aderir mais na parede da brita, e vai vir a areia, vai formar argamassa e vai aderir melhor. Por quê? A gente tem 3 fases na microestrutura do concreto, que é basicamente o quê? O agregado, a pasta, que é a argamassa, que a gente chama, e tem a zona de transição, que é entre a brita e a argamassa. Se a gente tem muito pulverulento aqui, a gente não consegue aderir isso bem no interior do concreto, e isso pode diminuir a resistência. Tá? Então, é importante essa ordem que eu estou colocando. Metade da água, a brita. Você vai fazer uma mistura. Deixa a água misturar com a brita. Depois que misturou, você vai colocar o cimento. Deixa misturar. Se precisar mais de água, coloca mais um pouquinho. E, por último, a areia e vai misturando. Agora, verifique uma coisa antes de tudo. Vejam se a areia de vocês não está úmida. Porque se a areia de vocês estiver muito úmida, vocês têm que segurar um pouquinho na água. Então, às vezes, eu brinco muito que às vezes a gente segura muito o traço pelo slump, porque a gente segura a água e vai controlando no slump. O slump dá o ensaio de abatimento, que é o slump test, tá, gente? Então, para dar aquela sensação de realmente, não, no dia que chove muito, a areia tá mais úmida, então assim, tem que diminuir a água do traço, senão eu vou estar colocando água a mais no traço, e isso é um problema pra gente. Isso é um problema da areia, não só na parte do concreto, mas também na parte de recebimento na obra. Se você recebe uma areia que ela tá toda molhada, aquela areia ali já não vai ser a quantidade que você recebeu. Então isso é importante você olhar também, tanto no recebimento da sua obra, quanto na fase de traço de concreto, tá? Quais são os impactos que podem acontecer no concreto quando o concreto não atinge a qualidade que é a qualidade necessária? Quais são os impactos que podem ter? Tá, vamos supor. Primeira coisa, isso acontece demais, Marília. Infelizmente, isso acontece, né? A gente não quer que aconteça, mas a gente se depara com situações... quem tá assistindo a live pode até pensar, não, isso aí nunca acontece. Isso acontece. Infelizmente acontece, a gente vai para dentro da obra, a gente faz todo um trabalho, os ensaios, para realmente verificar se isso está acontecendo. Mas assim, o que tem que ser feito? Primeira coisa, se, por exemplo, você moldou os corpos de prova e deu um resultado baixo, tá? Então, se deu o resultado baixo, você primeiro vai conversar com os interessados no processo. Quem são? Projetistas de estrutura, né? Às vezes o supervisor, o tecnologista do concreto. Você conversa para ver se não teve nenhum erro na cadeia, na execução do ensaio, para que realmente aquilo ali seja um valor realmente confiável. Isso. E eu vou além. Quando acontece isso, que sim, acontece, é normal acontecer. E quando você tem uma concreteira, na concreteira, eles também precisam tirar o corpo de prova deles. Então, o que eu sempre faço? Aconteceu isso. Cadê o resultado do corpo de prova de vocês? Porque sim, pode ser algum erro da moldagem do corpo de prova. Só pra dar não. Mas assim, a experiência que eu tive há muito tempo atrás, assim, a gente teve um problema sério aqui de resistência. Na época foi comprovado que o problema até era o cimento que estava sendo utilizado da concreteira. E mesmo assim deu divergência dos resultados da gente. Aí teve que ir para a contraprova da extração, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Qual o problema que pode ter? Primeira coisa que tem que ser consultada é o projetista, porque aí o que a gente vai fazer? Ensaios não destrutivos ou ensaio destrutivo? Geralmente a gente parte para o ensaio destrutivo. Sim. Por quê? O projetista de estrutura tem que verificar se aquela resistência, quando ele usa a resistência real, ele diminui o coeficiente de segurança dele e verifica se aprova ou se não aprova, né? O gama C dele. Então, assim, isso é importante que seja passado e seja feito. Ele vendo que está aprovado, continua a obra, e se for reprovado, né? Aí vai ter que fazer um reforço ou demolição.
Tá? E o que a Marília também perguntou, por exemplo, se eu tiver um concreto, gente, eu tenho 2 concretos, vamos dar um exemplo aqui. Os 2 concretos deram resistência muito parecidas, mas eu tenho relações água-cimento diferentes nesses 2 concretos. O que isso pode me dar de diferença em relação à questão de qualidade desse concreto, né? É a questão do quê? Um concreto mais poroso, um concreto mais permeável. Quanto mais poroso o concreto, quanto mais permeável o concreto, pior para minha estrutura também, né? E é o que você deve ver muitos problemas, né, nessas obras antigas, Marília, em relação a isso, né? Então, assim, o que eu digo sempre é que tudo está na essência. Tudo está nessa composição. Esses 4 Cs que eu falei para ti, que o professor Paulo, eu adoro ele porque eu acho ele simples. Eu sou né? fã dele. E eu adoro, eu acho uma coisa simples e realmente é real, Sim. né? A composição, compactação, cobrimento, né? E a questão da cura. São coisas simples. E assim, o que eu digo muito também é o seguinte, a gente está olhando aqui para o concreto, mas assim, você faz um concreto convencional, aí você tem que adensar, você tem que curar, e você tem que ver a questão do uso, o que a gente às vezes vê em obras antigas. Por exemplo, você tem às vezes um apartamento que teoricamente, inicialmente, era para ser residencial e o pessoal está usando para quê? Para depósito. Então, aquela edificação, ela não foi executada para aquele fim, para aquele uso. É o que mais acontece, né? Assim, teve um caso que era uma edificação residencial, e aí eles mudaram, colocaram uma biblioteca lá dentro dessa edificação comercial e começou a fissurar, começou a ter manifestações patológicas. E aí me chamaram, porque eu sou engenheiro diagnóstico, me chamaram para verificar. E quando a gente foi ver, aquela edificação não estava suportando aquele peso. Então, por isso, já estava fissurando, já estava com flecha, e a gente teve que fazer um reforço estrutural ali. Então, isso é muito importante, porque não é só na hora da execução. É na hora do projeto, é na hora do uso. Tudo isso é importante. Não adianta você se focar só no projeto e não focar nos demais. Ou vice-versa. Então, todas as etapas da construção, inclusive o planejamento, eu sempre falo muito isso aqui. Por quê? Porque você pode fazer acontecer uma manifestação patológica no seu planejamento. Se eu coloco, Rafa, para no mesmo dia subir uma parede completa e já chapiscar e rebocar no outro dia, vai dar errado. Por quê? Porque eu não estou respeitando o tempo de cura daquele material. Então, sim, todas as fases da obra é extremamente importante você ter esse planejamento e olhar com esse olhar de manifestações patológicas também. Tá? Com certeza, com certeza. E visando isso, Marília, até colocar aqui em primeira mão, assim, para os seus, né, para quem está aqui presente, a gente vai fazer um curso de férias chamado Mão na Massa. Olha que massa. Que é ensinando o pessoal a rodar concreto, argamassa, porque tem muita gente que sai da faculdade e que não sabe. Não sabe. E se alguém quiser, assim, até me seguir, depois colocar no @eng.rafaelafugita, porque, assim, a gente está colocando, a gente iniciou agora um conteúdo e é só dessa parte de concreto que a gente realmente vai falar, que é a minha expertise e que a gente gosta muito, assim, de dar dicas, né? Sim, é importante demais. Esse conteúdo que vocês estão aqui, minha gente, é muito rico. Então, assim, eu aconselho a você, sempre que tiver um Podium Back, você já separa o seu tempo. Porque o Podium Back, ele sempre traz conteúdos riquíssimos como esse que eu e Rafa estamos falando hoje, que é o concreto. Então, Rafa, me diga as suas considerações finais. Porque sim, já estamos acabando, gente. Passou 1 hora tão rápido que nem deu. Passou mesmo, viu? Passou. Mas é isso, Podium Back é assim mesmo. Mas diga as suas considerações finais e a sua visão sobre o concreto mesmo. Você acha que é um material que não vai ser mais utilizado? Que é um material que tem grande crescimento? Fala sobre a sua visão geral sobre concreto e sobre o futuro da engenharia civil. Eu diria para vocês que, independente da área que vocês atuam, o concreto vai estar inserido na área que vocês estiverem. O que é que eu quero dizer com isso? Que quem atua numa sala técnica, quem atua em obra, tem que ter o conhecimento do concreto, seja para fazer uma composição ou seja para executá-lo, né? Então, em várias áreas também da engenharia, seja em barragens, seja em pavimentação. Então, assim, ele está atuando em todas as áreas. Inclusive, o pessoal às vezes diz muito assim, não, mas no exterior o pessoal usa muito aço e não usa concreto. Mas o núcleo rígido é concreto, gente, dessas obras altas. Vai olhar, é tudo concreto. O Burj Khalifa é muito concreto, um volume gigantesco de concreto. Se eu não me engano, são mais de 330 mil metros cúbicos de concreto. Então, assim, eu diria para você que estudar o concreto,
quem se interessar pela área, é uma área que não tem muita gente estudando, Marília, sabe? E é uma área que tem um vasto campo de atuação, porque você pode atuar como eu atuo, né? Antes de iniciar, durante a execução e ainda depois na parte diagnóstica, porque às vezes até a gente, para conhecer a patologia, é importante a gente entender como foi essa concepção, né? Então, assim, eu diria para vocês que, primeiro, é apaixonante. A minha experiência que eu tive com concreto é que é um material muito apaixonante e eu tinha um grupo de estudo na faculdade que era de concreto de alto desempenho, né? Com a pandemia parou e a gente rodava muitos traços, a gente fazia muita pesquisas. Então, assim, é algo que eu ficava na hora do almoço rodando traço. Então, assim, o meu marido chegava para mim e dizia assim, mas tu não veio? Eu digo, depois. Aí eu brincava com ele, tô te trocando pela betoneira. Então, assim, o concreto, de fato, é uma área que é apaixonante, que tem muita coisa para ser estudada, tem muito campo de atuação que você pode fazer, né, várias áreas dentro da mesma área. E aí eu diria para assim, vem com a gente para poder... Vem com a gente, é isso aí. Com certeza. E eu fico à disposição, o que você precisar, se quiserem outro Podium Back nessa área de fibras, a gente faz, eu mostro o case que foi feito. Aí vai ficar com o pessoal aqui, ó, se vocês compartilhar... Ó, agora eu quero que vocês tenham tarefinha de casa, tá? Vocês vão compartilhar o conhecimento. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar um print, uma foto, que vocês, em pleno sábado, estão aqui, estudando sobre concreto. Marília, por que eu devo fazer isso? Porque você está se divulgando como profissional. Então, vocês vão lá, vão tirar um printzinho. A gente vai ficar sorrindo aqui durante um segundo. Tá. Vocês tiram um print pro pessoal, coloquem que vocês estavam no Podium Back para divulgar esse projeto que é extremamente importante, tá? Um segundinho para vocês tirarem um print aí. Pronto, eu acho que foi. É um segundo de fato, minha gente, porque eu fico aqui feito besta, esperando vocês tirarem esse print. Então, não esqueçam de divulgar, é muito importante. Rafa, muito obrigada pela sua participação. Tem gente falando, passava o dia todo aqui. Eu também, viu? Eu também. Mas, de fato, assim, é um assunto que eu gosto muito de falar. E, como eu falei no começo, tá? O concreto é o segundo maior consumo de material. Ele perde apenas para a água. Então, não tem o que fazer. Você precisa entender sobre concreto. E o concreto, ele precisa ser bem feito, precisa ser bem executado para ele não gerar as manifestações patológicas, que é o que eu trabalho. Então, sigam a Rafa no Instagram dela. Ela criou agora o Instagram para trazer conteúdos extremamente importantes para vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do Imbec, que é um canal super rico, e a gente sempre tá trazendo aqui um Podium Back pra vocês. Marília, como é que eu quero que tenha sempre? Então, faça por onde? Bora lá, divulgue, curta, siga aqui o canal, se inscreve no canal, porque é muito, muito, muito importante conversas como essa, e não seria possível se não fosse pelo Imbec. Então, o Imbec tá trazendo essa conversa aqui, essa mesa aqui riquíssima, e eu quero muito que vocês também contribuam, porque, de novo, é uma via de mão dupla, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Rafa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Marília, viu? Adorei estar aqui. Eu aprendi demais. Espero que vocês também tenham aprendido, porque, de novo, conhecimento nunca vai acabar. A gente sempre tem que ter mais conhecimento. Até o próximo Podium Back, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau, gente.